sempre orientando, sempre relembrando, faz tempo que eu não relembro isso, que o nosso compromisso da casa, é passar a doutrina de Kardec. É a gente passar para vocês, de uma forma mais simples, mais objetiva, o Livro dos Espíritos, que é a obra atual que nós estamos estudando, sem emitir a nossa opinião pessoal, simplesmente colocando o que a espiritualidade superior instruiu a Kardec, a forma como Kardec organizou essas questões, essas respostas, e aí a gente coloca para que cada um de nós, e essa é a parte mais importante do estudo, para que cada um de nós absorva esse conhecimento, tente aplicá-lo no nosso dia a dia, tente compreendê-lo e tente, o máximo possível, que esses ensinamentos consigam nos modificar. Ok? Essa é o grande objetivo de toda a noite de estudo nessa casa. Que cada um, individualmente, através do que nós no Espiritismo chamamos de fé raciocinada, se transforme, se melhore, entenda melhor as questões da espiritualidade, entenda melhor as questões aqui da matéria, dessa vida que a gente leva aqui como encarnados. Tá ok? Então é isso. Vamos lá? Então vamos primeiro para a nossa reflexão da noite, né? Então vamos relembrar, pegando lá do Evangelho segundo o Espiritismo, o comentário de Jesus, quando Jesus diz aos apóstolos, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Fazendo isso, né? Achareis repouso para as vossas almas, porque é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, isso está em Mateus 11, 28 a 30. Jesus, lá atrás, há 2000 anos, já nos disse que existem dois caminhos para a evolução. O caminho do sofrimento e o caminho da alegria. Aqui a gente simplifica e fala assim, ou vai pelo amor ou vai pela dor. É bem isso que Jesus está nos dizendo aqui, né? Que podemos aprender por Ele, que é brando e humilde de coração, né? E aí a gente acha repouso. Então voltemos ao nosso Mestre Jesus, né? Então Jesus estava nos mostrando que existe o caminho fácil e o caminho difícil. Então ele fala, aprendam comigo, que sou tranquilo, que sou calmo, que ensino pelo amor, que ensino pelo perdão, né? A alternativa é a gente ficar dando cabeçada na vida, né? E infelizmente essa alternativa é a que a gente mais escolhe, né? A de erros e acertos, tá? Eu vou para a próxima segunda-feira dar uma quebradinha no nosso estudo aqui e vou trazer para a gente discutir e aprender um pouco a obra O Céu e o Inferno, né? Vou trazer lá o capítulo 7, que fala das penas futuras, de como a gente dá cabeçada na vida e por que a gente dá cabeçada na vida. Então é um capítulo bastante interessante que eu vou fazer esse trabalho na próxima semana. Tá ok? E a segunda reflexão, também de Jesus, está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Na semana passada, a gente colocou algumas passagens da Bíblia que falavam, né, sobre esse trecho que está melhor explicado no Evangelho segundo o Espiritismo. Então Jesus nos diz que ele vai pedir ao Pai e ele vai enviar um outro Consolador, o Espírito de verdade, que a gente comentou com vocês aqui, falamos sobre o Espírito de verdade. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós.
E essas questões são muito confundidas nas religiões, né? Quando Jesus nos diz que o Espírito de verdade, o Consolador, estará em nós, em cada um de nós, é o nosso próprio espírito, é a nossa própria capacidade de evolução, né? É a espiritualidade que nos acompanha, são os bons espíritos que trabalham ao nosso favor durante todo momento em volta de nós. E ele complementa, né? Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. É por isso que nós espíritas acreditamos que o Consolador prometido é a doutrina espírita, que vem explicar de uma forma diferente, de uma forma mais amorosa, de uma forma mais fácil e mais simples, como se dão as coisas do espírito, né? Como é que acontecem as nossas evoluções, por que fomos criados, quem é Deus, o que é Deus, para onde vamos, né? Então, tudo isso está dentro da nossa obra aí, da doutrina espírita. Tá ok? Bom, retomando ao nosso tema, então nós estamos lá no capítulo 9, falando da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Tudo isso aqui, pessoal, do livro dos Espíritos, que é a primeira obra de Allan Kardec, né? É a primeira codificação. Vamos lembrar sempre também, Kardec escreveu a doutrina espírita? Não! Kardec não escreveu a doutrina espírita. Kardec organizou, ele codificou a doutrina espírita. A doutrina espírita foi ditada através de um número grande de médiuns, através de um trabalho científico muito bom do Allan Kardec, né? Pela espiritualidade superior. Né? O Espírito de verdade, o Consolador prometido, foi quem ditou as obras básicas para esses vários médiuns. Já dissemos a vocês, sempre é bom lembrar, que foi um número muito grande de médiuns, e Kardec sempre utilizava do controle universal da informação. O que ele fazia? Por exemplo, se eu quiser saber o que aconteceu na segunda-feira passada na casa, eu vou perguntar ao Ângelo que estava aqui, ele vai me dar uma resposta. Vou perguntar ao Wagner que estava aqui, ele vai dar uma resposta. Vou perguntar à Vera que estava aqui, ela vai me dar uma resposta. Das 3 respostas, eu consigo chegar numa situação muito próxima do que aconteceu aqui. Né? Um vai lembrar de alguma coisa, outro vai esquecer de outra, um vai lembrar de outro, e aí a gente tira um denominador comum, né? Uma coisa comum. Kardec fazia isso. Ele remetia perguntas a esses médiuns espalhados em vários países, em vários locais, tá? E ele recebia as respostas. Pessoal, sempre por escrita e sempre por carta. Nós estamos falando de 1755, 56, tá? E as respostas tinham que ser iguais. Se a resposta estava sendo ditada pela espiritualidade superior, então ele mandava uma carta perguntando o que é Deus, lá para o médium Ângelo que estava lá na Bavária. O que é Deus? Perguntava para o médium Wagner que estava lá nos Estados Unidos. O que é Deus? Perguntava para o médium Cláudia que estava lá na Grã-Bretanha. E quando as respostas voltavam, elas tinham que ser iguais. Então, esse foi o trabalho científico de Kardec, além de estudar a mediunidade, etc, etc. Tá? Então é isso que nós estamos vendo o Livro dos Espíritos. Uma pequena gravura para a gente dar uma avaliadinha, né? O Chico, com o Emmanuel ao seu lado, lá em Pedro Leopoldo, fazendo um trabalho mediúnico, né? Sempre com a presença, sempre com acompanhamento e monitoramento de Emmanuel, que era o espírito protetor, espírito amigo de Chico Xavier. Para a gente relembrar também, né, sempre importante, como somos constituídos, né? Nós somos constituídos de 3 coisas: o espírito, o perispírito e o corpo. Nós já estudamos isso lá atrás, mas é sempre bom a gente dar uma relembrada. Lembra que a gente estudou que existem 3 coisas no universo:
Vocês lembram quais são as três coisas? Deus, Espírito e matéria. Ok? O que não é Deus pode ser espírito ou matéria. Então, como é que a gente diferencia do que é espírito e o que é matéria? Novamente, as três qualidades do espírito. Para ser espírito, tem que ter inteligência, pensamento e vontade. Ok? Sou inteligente, uso meu raciocínio para pensar e eu tenho vontade, livre-arbítrio. Eu escolho, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Tá ok? Tudo que não for isso é matéria. Então aí, perguntinha. O que é o corpo? Matéria. O que é o perispírito? Matéria. Muita gente dentro do espiritismo se enrosca aqui. O perispírito é uma roupagem do espírito, é um escafandro do espírito, né, para quem vê mergulhador, numa matéria muito mais etérea, muito mais tênue do que nosso corpo. Mas ainda assim ela é matéria. Tá ok? Beleza? Dúvidas? Então vamos seguir. Estávamos falando para vocês sobre os convulsionários, né? Explicamos para vocês que essa questão dos convulsionários tratava-se de um fato que ocorreu na França, naquela época, onde um padre que havia desencarnado, em seu túmulo começaram a acontecer alguns fenômenos onde pessoas entravam em transe, pessoas entravam em convulsão, algumas se curavam usando a terra do túmulo do padre, etc. Tudo isso em razão de um grupo chamado jansenistas, né? Falamos sobre essa história, por isso que o Kardec pergunta sobre os convulsionários, né? Que eram pessoas que, tomadas por espíritos, acabavam tendo verdadeiras convulsões, perdiam os sentidos e assim por diante, né? E só para lembrar, né, o Kardec pergunta, isso foi obra dos espíritos? E o Espírito de Verdade fala, sim, foi obra de espíritos, mas espíritos imperfeitos. Imperfeitos. Mas por que isso, Paulo? Por que eram espíritos imperfeitos? Porque, pessoal, relembrando, né, ao pessoal que está aí no desenvolvimento mediúnico, ao pessoal que está estudando um pouquinho mais a fundo aí a doutrina. Um bom espírito, um irmão espiritual, não interfere no seu livre-arbítrio. Ele não vai te desacordar. Ele não vai te deixar convulsionando no chão. Logo, a natureza de um espírito que te influencia a fazer isso não é um espírito bom, não é um espírito puro, não é um espírito bem intencionado, tá? Só para a gente relembrar lá. Falamos então, passamos por todas essas questões, né? E entramos numa nova parte, que é a afeição dos espíritos por certas pessoas. Aqui também a gente viu, o Kardec ele perguntou para o Espírito de Verdade, né? Tem uns espíritos que gostam mais de um, gostam de outro. O Espírito de Verdade falou bem claro, falou, não tem esse de gostar mais de um, mais de outro. Os bons espíritos sintonizam com pessoas boas e os espíritos imperfeitos com pessoas imperfeitas, né? É isso que ele nos fala. Simpatiam com os homens de bem, suscetíveis de se melhorar, como consequência, né? Falamos que a verdadeira afeição dos espíritos nada tem de carnal, ela é uma afeição moral, né? Então os espíritos gostam da gente ou sintonizam com a gente, não por nós sermos bonitos, sermos gordos, magros, brancos, pretos, asiáticos, vesgo, ou qualquer coisa, mas pela sintonia moral. Se as nossas intenções, se o nosso coração é bom, sintonizamos bons espíritos. Se as nossas intenções são perversas, são maldosas, sintonizamos com espíritos infelizes, imperfeitos, tá?
Ô Paulo, por que você não fala mal espírito? Porque Kardec, né, o espírito de verdade, lá nas questões anteriores, quando o próprio Kardec perguntou ao espírito de verdade, né, falou, olha, e aí, tem os espíritos que são maus? Ele falou assim, olha, tem, mas chamai-os antes de espíritos infelizes. Infelizes. Então é assim que a gente chama esses irmãozinhos que ainda não encontraram a felicidade e ainda se comprazem, né, se divertem em causar problemas para nós encarnados. Falamos também sobre os interesses deles, né? Eles se interessam pela nossa evolução, ficam felizes quando acertamos, ficam muito chateados quando erramos, né? Essa é a questão, eu vou fazer questão, né, de repeti-la, né? Qual a natureza do mal que faz os espíritos mais se afligirem por nós? O físico ou o mal moral? O vosso egoísmo e vossa dureza de coração. Tudo deriva daí. Vou dar um exemplo aqui. Por que em todo trabalho a espiritualidade nos intui, todo início de estudo, a gente pede a cada um de nós que estejamos tranquilos, que estejamos relaxados, que estejamos de coração aberto, para que a gente possa ser beneficiado pelas boas energias. Por que isso? Porque temos o livre-arbítrio. E os bons espíritos respeitam o livre-arbítrio como lei do Pai. Então, se a gente vem aqui na casa espírita, se a gente vai na missa, se a gente vai no culto evangélico, se a gente vai em qualquer ambiente religioso, mas a gente não está muito afim, nós não vamos receber as boas energias. Nós vamos estar refratários aos fluidos que foram preparados para a gente. Tá ok? Então, é por isso que ele fala que uma das coisas que mais preocupa é a dureza do coração e o egoísmo. Sem isso, a gente não consegue ir para frente. Tá? Fomos até aí, pessoal, ok? Então, vamos retomar agora, passando para a questão 488. Estamos quase chegando no meio do Livro dos Espíritos, hein? Vamos chegar lá em breve. Nossos parentes e nossos amigos que nos precederam na outra vida têm por nós maior simpatia do que os espíritos que nos são estranhos? Resposta: sem dúvida. E frequentemente vos protegem como espíritos. Muito importante isso daqui, ó. Conforme seu poder. Então, uma pergunta que muita gente se faz, né? Será que meu pai, que desencarnou no começo do ano, está lá no plano espiritual trabalhando por mim? O que vocês acham? Tá. Se ele tiver esse poder, sim. Será que ele simpatiza comigo? Sim. Tivemos um compromisso. Será que o ente querido de cada um de nós, que porventura está desencarnado, pode trabalhar por nós? Pode. Mas só pode fazê-lo dentro de leis e regras. E antes de mais nada, pessoal, esses espíritos precisam saber como nos auxiliar. É muito comum que parentes nossos que nos amam profundamente, ao desencarnar, ainda no período de perturbação, ou seja, não estão ainda com seu entendimento completo, não estão senhores do seu livre-arbítrio, queiram permanecer próximos a nós para nos ajudar. É muito comum. E aí, Paulo, dá certo? Não. Porque como eles não sabem como nos ajudar, como eles não conhecem as leis morais, como eles não conhecem as leis fluídicas, a proximidade deles e a presença deles junto a nós acaba sendo perniciosa, acaba sendo ruim. Um espírito que sintonize com a gente, nós já falamos aqui, que tem uma afinidade conosco, devido à sua aproximação, ele pode em determinado momento começar a passar as sensações dele para a gente.
E muitas vezes as pessoas procuram as casas espíritas com dor no peito. Nunca tiveram problema, já foram ao médico, sempre reiteramos. Primeira coisa, vá ao médico. E quando vai se ver no plano espiritual, é a proximidade de um parente que desencarnou por infarto. Ainda sente aquelas dores e acaba transmitindo isso para a pessoa. Né? Então essas coisas podem acontecer. Por isso que ele fala que, sem dúvida e frequentemente vos protegem, mas conforme o seu poder. Todos nós, quando desencarnarmos, vamos passar por essa fase chamada de perturbação. Mais ou menos, alguns por algumas horas, outros por alguns anos, como diz o Livro dos Espíritos. Do que depende isso? Isso depende do quão materialista você é, do quão espiritualizado você é. Quanto mais espiritualizado, mais o coração está aberto, mais facilmente a gente acaba entendendo as coisas do plano espiritual. Quanto mais material, quanto mais preso às coisas da carne, quanto mais preso às sensações do mundo, maior é o tempo de perturbação. Não é? E esse tempo de perturbação, ele pode, por exemplo, é muito comum também que a pessoa não perceba que desencarnou. Não sabe que desencarnou. Faz anos, fica anos dentro da sua própria casa, e quando é atendido num trabalho de socorro espiritual numa casa espírita, é muito comum a gente ouvir a seguinte frase, né? Falar, irmão, o que está acontecendo com você? Ele falou, eu não sei. Ninguém mais fala comigo na minha casa, está todo mundo brigado comigo, minha mulher não fala comigo, meu filho não fala comigo, Isso é um estado de perturbação. Quer um filme que não é espírita e que mostra muito bem isso daí? O filme não deveria se chamar O Sexto Sentido, deveria chamar A Perturbação. Né? Ele mostra exatamente isso. Eu não vou dar spoiler do filme, né? Mas assistam o filme, no final vocês vão ver o que é essa perturbação aí. Tá bom? São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis. Pessoal, todos nós já estudamos também aqui, né? Por isso que é importante a gente ler o Livro dos Espíritos todo. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Ok? Então o que a gente vê aqui só como ar, que a gente nem vê nada, acha que não tem nada, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E toda a emanação de pensamento que a gente tem, a gente transforma esse fluido cósmico universal. Quando estamos desencarnados, percebemos isso com muita clareza. Quando estamos encarnados, praticamente não temos essa percepção. Tá? Então, quando nós pensamos no ente querido desencarnado, esse pensamento chega a ele, Paulo? Com certeza. A oração que fazemos aos desencarnados chega a eles? Com certeza. E é aí que o Espírito de Verdade fala que esses espíritos desencarnados são sensíveis à afeição que lhes conservamos, sim, muito sensíveis. Mas esquecem-se daqueles que os esquecem. E se eu não emano mais nenhum tipo de fluido para aquele ente querido? Com o passar do tempo, os espíritos só se ocupam do que é útil. Gostam muito da gente, mas percebem que nós ignoramos, não temos mais nenhum tipo de relacionamento, e aquilo acaba se perdendo. Oi? Se a gente tiver algum desafeto e o pensamento for meio mal. É a mesma, então, a máquina funciona do mesmo jeito, para o bem e para o mal. Né? Muito boa pergunta do Zé. E o mal? Da mesma forma, quando nós não conseguimos esquecer o nosso inimigo, não conseguimos perdoar aqueles que nos ofendem, e estamos constantemente
pensando mal, pensando com rancor, pensando com ódio, a mesma coisa. O nosso pensamento está transformando o fluido cósmico universal ao nosso redor. E quer saber o pior? E esse pensamento meu ruim vai chegar na pessoa só se ela estiver aberta a isso. Só se ela estiver. Senão, o pensamento ruim só vai prejudicar a você próprio. Divaldo sempre fala pra gente, né? O mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço aos outros. Porque o mal, receber ou não o mal, um pensamento, é como receber um presente. Você recebe se quiser. Ah, eu queria te dar isso aqui. Não, muito obrigado, não quero. É a mesma forma com o mal. Mas quando a gente entra nessa sintonia do ódio, e a gente vai alimentando, em vez de a gente estar alimentando a positividade, a gente está alimentando a negatividade. Em vez de a gente estar gerando amor, a gente está gerando rancor. Em vez de a gente estar semeando coisas boas para o futuro, nós estamos semeando problemas para o futuro, infelicidades para o futuro. E de quem é a culpa? Exclusivamente nós. Exclusivamente nós. Tá ok? Beleza? Bom, então aí a gente acaba, né, a afeição que os espíritos votam a certas pessoas e vamos entrar num tema muito discutido e muito bacana, chamado anjos guardiães. Os espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Tá ok? Da afeição, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Não? Podemos seguir? Então vamos lá. Aí o Kardec pergunta: tem espíritos que se apegam ao indivíduo em particular para protegê-lo? Resposta: sim. O irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou bom gênio, né? Só para a gente relembrar nessa expressão gênio, que o Kardec usa algumas vezes no Livro dos Espíritos, né? E lembrando da palavra demônio. Demônio lá no grego significa espírito. E não, demônio não significa Satanás, não significa espírito horroroso, significa espírito. Tanto que no Evangelho e na doutrina espírita, a gente vai ver, né, Platão, que é um espírito muito evoluído, que faz parte do grupo que assessora Jesus, falar que ele sempre conversava com o seu demônio particular. Quem era o seu demônio? O espírito, irmão espiritual, né? Espírito bom ou bom gênio, seu espírito protetor. O que se deve entender por anjo guardião? O espírito protetor deu uma ordem elevada. Ó, pessoal, o espírito para ser protetor, para ser guardião, tem que estar mais evoluído do que nós. Então a gente sempre faz aquela pergunta, né? O meu bisavô pode ser o meu espírito protetor de hoje? Se ele for um espírito de ordem elevada, pode. Ok? Ah, minha avó gostava muito de mim, ela desencarnou ano passado. Ela pode ser meu espírito protetor? Não. Ela pode ser um bom espírito que, quando estiver preparada, poderá te ajudar. Mas a missão do anjo guardião do espírito protetor é um espírito de uma ordem elevada. Qual é a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos. A de conduzir o seu protegido, conduzir. Não falou resolver, não falou dirigir, não falou interferir.
conduzir ao bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Nós temos uma grande mania de achar que o nosso espírito protetor está lá para resolver os nossos problemas, para arrumar trabalho para a gente, para trazer dinheiro, trazer o amor de volta em 3 dias, perdido, né? Porque nós somos assim, pessoal, nós somos frágeis, nós somos crianças espirituais. E a gente fala aqui, brincando hoje, vocês já estão aqui, a maioria de vocês há 1 ano, já tem um outro conhecimento. Mas tem muita gente, quando a gente fala isso, se ofende. Como não traz o amor devido? Eu fui lá, fiz um trabalho, voltou. Isso é interferir no livre-arbítrio, né? A gente já sabe que isso é um crime espiritual, né? Que não se pode fazer isso. Então nós temos aí a figura do espírito protetor. Espírito protetor está ligado ao indivíduo desde o seu nascimento, até a morte. E muitas vezes vai acompanhar lá no plano espiritual e em outras existências. Né? Estas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. O que o espírito de verdade está dizendo aí? Ele está falando de novo, pela 1000ª vez, que nós somos imortais. Que nós vamos viver eternamente. Que o espírito não se destrói. Que o espírito não se acaba. Mas que vivemos várias vidas encarnadas para aperfeiçoar o espírito. Né? Espera só um pouquinho, o Ângelo levantou primeiro, falando. Eu fico pensando assim sobre o espírito protetor. Como não há nada inútil, né, no plano de Deus Pai, há essa função a ele para uma evolução? Também. Todo mundo ganha. Muito boa. Veja a colocação. Se nada é inútil, então o irmão protetor também ganha? Sim, com certeza. É uma missão, nós vamos ver numa questão mais para frente, que alguns o fazem por simpatia e outros o fazem por missão. Para quê? Sempre para a evolução. É sempre um trabalho de caridade para a evolução. No momento que eles não podem intervir. Não podem intervir. Né? Como já é um espírito de ordem elevada, não espere que ele vai intervir. Se você pediu e algum espírito está intervindo, cuidado. Cuidado. Principalmente a quem é médium. É por isso, pessoal, é por isso que às vezes a gente acha Joana de Ângeles meio dura, Emmanuel meio duro com o Chico, né? A gente vendo as histórias fala assim, nossa, mas por quê? Porque eles não podem resolver os problemas para os encarnados. Eles não podem interferir. É como, né, o pai que resolve todos os problemas do filho. Eu tenho um amor gigantesco. Nossa, eu tenho um carinho pelo meu filho. Meu filho não vai sofrer nada do que eu sofri. Pessoal, as provas que ele vai ter que passar, é ele quem vai ter que passar. Se você não permitir que ele passe por uma prova que ele tinha que passar aos 10 anos de idade, ele vai passar essa prova com 30 sem você. E vai doer mais. Assim é com a espiritualidade com relação a nós. Nos amam, torcem pela gente, estão sempre ao nosso lado. Conselho, consolo e sustentação nas provas da vida. O brasileiro é forgado, sempre ele vai pedir, né? Sempre, né, velho? Sempre pede. A gente pede porque vai que dá uma sorte, né? Fala, Cláudia. Então eles nos escolhem ou são indicados para nos proteger isso? Na verdade, a gente já vai ver isso na prova. Ela falou, eles nos escolhem. Tudo isso, pessoal, é tratado no plano espiritual antes da nossa encarnação. Tá? Quais são os motivos ou os detalhes? Cada caso é um caso. E como ele se sente?
sente, ou cozinha, É o bom conselho. aquela intuição. É aquela intuição positiva e boa, né? Naquela hora que você vai dar aquele pulo maior do que você consegue atravessar a vala e aquela vozinha fala assim, não pula não, que você vai cair. Só eu acho que você não vai conseguir atravessar. É uma sutil Algumas pessoas intuição. conseguem ver. Consegue, nós temos médiuns na casa aí que vêm, nos trabalhos mediúnicos, conseguem ver o seu mentor, conseguem ver o seu protetor, né? Olha, e detalhe, hein? Detalhe, para quem já está um pouquinho mais avançado aí na mediunidade. O seu protetor é o seu mentor de trabalho mediúnico? Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser outro. Né? Até porque se a gente tem uma sintonia X, a gente só vai ter uma sintonia com espíritos também de X. Um espírito muito elevado não consegue dar comunicação com a gente. Então, em resumo, independente da moral do ser humano, o espírito sempre vai, o protetor sempre vai elevado. Sempre. Sempre. É sempre um espírito de ordem elevada. Independente da condição moral do encarnado. Todo mundo tem. Mas o Paulo, esses terroristas que entraram lá e degolaram crianças, tem. Mas eles não os ouvem. Ô, Paulo, então Todos faz têm. sentido aquilo que eu falei para você. O que você foi? Veio um pensamento assim, ó. Quando você é bom, quando for bom, sou eu. É isso aí. Lembra que a gente estudou, né, com esses pensamentos intuitivos? Todo primeiro pensamento é bom? Pode não ser. Todo primeiro pensamento é do espírito? Não. A intuição do espírito, o conselho, é aquele... É difícil, hein? Por isso que a gente precisa primeiro se conhecer, né? Por isso que começa falando assim, conhece-te a ti mesmo. É aquele primeiro pensamento que parece que alguém nos fala. Parece que ele vem de fora. É muito sutil isso daí. Esse é um conselho. E ele pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo do quê? Da tua sintonia. Onde que você está colocando o teu rádio? Você está colocando na rádio que só toca pancadão ou na rádio que só toca música clássica? É a natureza do que você vai ter, não desmerecendo o pancadão, né? Oi? O espírito que é evoluído, ele pode ser protetor de mais um encarnado ou não? Pode, nós já vamos ver isso daí, tá? Pode sim. Então, desde o nascimento até a morte, e frequentemente acompanha o depois da morte, na vida espiritual. Depois que a gente sai daqui, nós vamos dar de cara, nós vamos conhecer o nosso espírito protetor, ele vai sentar e falar, então, né? Senta aí. Vamos conversar. Então, o que a gente tentou? Fizemos isso, se acertou nisso, se acertou naquilo. Né? Vai ter isso. E até em várias existências corporais. Eu acho muito interessante essa frase, pois estas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. Pessoal, a nossa vida aqui encarnada, ela é um relâmpago para o espírito. É um relâmpago. Para a gente ela é demorada, ela é duradoura, tem gente que vai até os 90 anos de idade, mas não aguento mais. Para o espírito, para nós enquanto espírito, ela é um átimo, ela é uma fração de segundo dentro da eternidade. Né? E isso traz muito remorso e muita culpa nossa quando a gente desencarna, do que a gente poderia ter feito e acabou não fazendo. Né? 493. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? Aí o que perguntaram. O espírito é obrigado a velar por vós, porque aceitou essa tarefa. Mas ele tem o direito de escolher seres que lhe são simpáticos. Para uns é prazer, para outros uma missão
ou um dever. Então, o Espírito de Verdade falou, a partir do momento que, pessoal, nada é imposto, né? Um espírito mais elevado que a gente, que seja chamado, né, lá no plano superior, falou, olha, você vai lá tomar conta desse tal, desse Paulo aqui? Nossa, mas esse cara vai dar um trabalho. Eu aceito. Aceitou? Aí passa a ser um dever. Mas é preciso que ele aceite. Né? E, como disse, ele também pode escolher seres que lhe são simpáticos. Para uns vai ser um prazer, para outros vai ser uma missão, um dever. E todos crescem, todos, pessoal, todo mundo evolui. Aqui nessa sala hoje, a gente é a espiritualidade, todo mundo aqui está saindo ganhando muito e igual, em termos espirituais, em termos de evolução. Todos nós. Ninguém, não tem, no universo do nosso Pai, não tem um ganhar mais do que o outro, todo mundo ganha igual. Tá? Então sai dando muito certo. Oi? Fala, Ângela. No caso, o espírito que está para encarnar, ele também pode escolher esse espírito da protetor? Não. Não. Você não escolhe. Porque vem de cima para baixo. Ele nunca pode desistir da missão no meio do caminho, será? Ele não desiste, porque ele já é um espírito de ordem elevada. Mas a gente vai ver um pouquinho para frente, talvez hoje dê tempo, que ele pode se afastar quando o trabalho dele é inútil. Se nós capricharmos e formos muito tranqueira, muito ruinzinhos, e o bom espírito, nosso espírito protetor, vê que os conselhos dele de nada estão adiantando, o que ele faz? Ele deixa, fala, tá bom, então vai. Quebra a cara. Quebra a cara. Eu já falei, eu já disse, eu avisei. Ah, você não quer? Então vai lá. Não, eu quero porque eu quero, então vai. Ele não nos abandona, ele se afasta. Nós vamos ver um texto sobre isso. Não, mas isso é uma coisa que seja em causa de confusão. Ele não abandona, mas ele afasta. Então, o que significa se afastar? Ele deixa Significa que ele deixa que nós encarnados sintamos mais fortemente a consequência dos nossos atos. Mas isso a gente não vai sentir. Sempre, mas sem o aconselhamento. Quando o aconselhamento se mostra inútil, o espírito não fica lá, ele não se deixa a coisa ficar inútil. Entendeu? Nós vamos ver um pouquinho para frente, ele inclusive tem um texto longo na próxima questão, que eu vou ler do livro, porque ele é bem longuinho, onde ele explica bem isso daí. Pouquinho só de paciência, fala, Ângelo. Mais um. E no caso que a pessoa está numa obsessão levada ao suicídio, aí não tem como intervir, né? O protetor. Arrastamento sim, irresistível não. A decisão do suicídio sempre, em último caso, é do suicida. Ele foi profundamente influenciado, ele foi subjugado na sua vontade, ok, ele vai ter um grau de culpa menor, mas ainda assim, a ação é dele. Os bons espíritos tentam, aconselham, conduzem, orientam. A gente escuta sequer porque temos o livre-arbítrio. Né? Falando do caso daqui, né? Do caso daqui, um espírito de muita luz e teve uma missão bem pesada, né? O Ângelo está se reportando a um acontecimento dessa casa do passado, onde o médium acabou morrendo numa condição meio estranha, né? E acreditam que foi suicídio, nunca restou muito provado isso. Mas, e aí? E o seu mentor? O seu mentor fez o que podia. E é sempre aquilo que a gente fala, pessoal. Não se assustem quando vocês virem uma coisa errada, uma coisa ruim. Mas ele se matou. Você não conhece as vidas anteriores dele. Você não sabe o quão mal ele já fez no passado. Nessa vida ele só se suicidou. Né? Todo dia, por pior que seja um dia da nossa vida, é sempre um passo mais perto da luz.
nenhum de nós regride. Na pior das hipóteses, a gente pode estacionar. Ou enquanto está todo mundo caminhando, a gente vai movimentando um passinho aqui, um passinho. Mas todos nós estamos em evolução. Todos nós estamos indo em direção à luz. Tá? Apegando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não. Mas ele o faz menos exclusivamente. Então foi aquela pergunta que o espírito pode cuidar de mais um? Pode. Mas ele tem uma missão com aquele seu protegido. Pode auxiliar os outros? Pode. São espíritos bons, extremamente elevados, ou simplesmente mais elevados do que nós, sei lá? Não entendi como é que é? Os mentores, os nossos mentores. Você pode repetir a pergunta? Se eles são daqueles espíritos bons, né, muito elevados, ou simplesmente espíritos um pouco melhores do que nós? Melhores do que nós, pelo menos. No mínimo, melhores que nós. Né? Os nossos mentores, sempre de ordem mais elevada. Então, se nós somos imperfeitos, eles têm que ser, no mínimo, bons espíritos. O bom espírito ainda erra? Erra. Né? Tanto que tem o Kardec pergunta mais para frente, o nosso anjo protetor, ele pode falhar na missão? Pode, mas a culpa não é dele. Né? A gente vai ver, a gente vai chegar lá. O espírito protetor fica fatalmente, ou seja, totalmente preso ao ser confiado à sua guarda? Vocês acham que o mentor da gente fica 24 horas por dia no nosso pé? Não. Frequentemente acontece de alguns espíritos deixarem sua posição para desempenhar diversas missões. Mas, nesse caso, uma substituição é feita. Né? Pessoal, tirem da ideia que o plano espiritual é um ambiente de ociosidade. O que é ociosidade? Que a gente deita na nuvem, pega uma harpa e fica tocando harpa pela eternidade. Eu queria descansar. Eu também queria, mas não é assim. Na verdade, o cansaço, Zé, a boa notícia é a seguinte: o cansaço, a preguiça, o sono, é tudo da matéria. É tudo disso aqui, ó, do corpo humano. Quando nós desencarnamos, esse tipo de sensação não existe. E aí o objetivo é sempre o trabalho, é sempre estar empenhado. Né? Lá atrás, quando perguntam para o Espírito de Verdade sobre o paraíso tal, o Espírito de Verdade ele fala assim, condenar um espírito à ociosidade eterna é ser ruim, né? Isso não existe. Então a gente está sempre arrumando trabalho, está sempre trabalhando. A espiritualidade, pessoal, tem um monte de funções. Tem um monte de coisa. Por isso que os trabalhos nas casas espíritas têm horário? Tem horário. Começa às 19h30? Começa às 19h30. Ah, mas vamos esperar chegar o Zé da Silva. A espiritualidade já está aqui, desde muito cedo. E os trabalhos mediúnicos, trabalhos de passe, todos os tipos de trabalho, são realizados lá e cá. Funcionam nos dois mundos. Né? Então, tudo tem atividade, tudo tem razão de ser. Tá ok? Então, ele não fica só preso ao seu protegido, ele tem outras missões. Sempre que ele precisa se afastar para realizar alguma missão, cola algum espírito bom ali e fica aí. Então, continua, toca a vida, né? Tá bom? Algumas vezes, o espírito protetor abandona o seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos. Aí a pergunta que fizeram. Ele se afasta quando vê que seus conselhos são inúteis e que a vontade de submeter-se à influência dos espíritos inferiores é mais forte. Ele se afasta.
Falou que abandona? Falou que vai embora? Falou que não volta nunca mais? Magoou e falou, eu não protejo mais cara porque esse cara não me ouve? Não, ele se afasta. Mas não abandona completamente. E sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. Ele retorna desde que seja chamado. Lembra que a gente sempre fala aqui? O que Jesus ensinou para a gente? Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e vos será dado. Mas é preciso que nós trabalhemos por isso, que nós nos esforcemos. Temos aqui, nessa parte, para a gente encerrar, acho que vai dar o tempo. Eu quero fazer, vou ter que fazer a leitura porque é longo. Se eu fosse colocar isso em lâminas, ia ficar muito longo. O protetor volta desde que este o chame, né? É uma doutrina esta dos anjos guardiões que pelo seu encanto e doçura deverá converter os mais incrédulos. Isso daqui é um comentário do Espírito de Verdade complementando a resposta. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, né? Inclinada, né? Mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Eles se acham ao vosso lado, por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão, que é de nos proteger, né? De aguentar as nossas bobagens, né? As nossas mazelas, nossos erros. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente. Ou seja, a gente sente lá a presença desse bom irmão. Ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Então ele fala que no fundo, se a gente prestar atenção, a gente sente esses irmãos espirituais próximos. Se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Quanto vos livraria dos maus espíritos? Mas, quantas vezes, no dia solene, não se verá esse anjo constrangido a vos observar. Não te aconselhei isto, entretanto não fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Interrogai os vossos anjos guardiões. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem! De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados
se consagrem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço, para nós, nada é, e não obstante viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficar certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças, e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela como o pai pelo filho. Alegra-se quando vê no bom caminho, sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Não se receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens. Médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo. A do Cristo, a que Deus vos impõe. Para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, se não para os repartirdes com os vossos irmãos, se não para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. São Luís e Santo Agostinho são os autores dessa mensagem para a gente. Tá ok? E assim a gente conclui o estudo de hoje. Dúvidas? Perguntas? Não? Todos bem? Então tá bom. O texto foi um pouquinho longo, mas não dava para eu botar ele em transparência, porque ia ser muito demorado. Tá ok? Então vamos passar ao nosso passe magnético lá.